Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu vou fazer uma videoaula aqui simples sobre outro assunto aí, mas que tem a ver com a área de telecomunicação sim. É um assunto de eletrônica, é um assunto bem básico mesmo de eletrônica, para ajudar a galera aí, o pessoal aí que é sempre importante também, né? Que usa muito a eletrônica, né? A eletroeletrônica na área de telefonia, usa muito. E tem alguns cálculos que é bom a gente saber, e a maioria dos técnicos não sabem fazer, né? E é sempre bom aí para você ter um pouco de conhecimento sobre essa área também da eletrônica. E ajuda muito. Eu vou, dependendo das visualizações aí desse vídeo, eu vou fazer um cursinho aí básico de eletrônica aí pra galera aí pra ajudar, né? Então eu vou fazer um rascunho aqui rapidinho e espero que todos entendam aí, né? Deixa eu fazer aqui. Já podemos dizer que empatou? Liberte. Então temos, não sei se dá pra focar, deixa eu ver aqui. E que barganha foi essa? Minha letra é feia pra caramba, mas vai dar pra entender. Focar aqui. Então aqui temos o U, o I Eu preciso do Pérola para salvar o e o R. Foi a única razão para eu vir nessa aventura. Tô dando pra focar aí. Desculpa minha letra aí que é uns garranchos da bexiga. Esse era o meu Então o que seria o U, né galera? O U Ele precisa do Pérola. significa tensão. Precisa do Pérola. Você se sente Tensão. culpada? Você e sua flor de Vou focar aqui. O U, tensão. O I Será que ninguém foi me salvar só porque sentiu saudade? é corrente. E o R, resistência. Eu vou ficar aqui. Certo? Então seria assim. Tá ruim pra caramba aqui o vídeo. Vou focar aqui. Então o U nos desenhos vai ser a tensão, o I vai ser a corrente e o R a resistência. Beleza, galera? Então vamos lá. O que seria a tensão? A tensão é o volts. É o volts. Nunca mais fala voltagem, galera. É volts. A tensão unidade é volts. A corrente é o ampere. Você mede corrente, a unidade medida é o ampere ou o miliampere, que é o M minúsculo, peraí, M minúsculo e o A. Vai medir. Depois a gente vai aproximar, falar sobre as unidades. Por enquanto só vou fazer um assunto rápido aqui. Peraí, deixa eu abrir aqui. Então, tá aí. E a resistência, né? O R é resistência, que é ohms. O símbolo é o ohms, que é aquela letra grega, né? Parece uma ferradura. Beleza? Então, o que vai estar representado, você vai ver um desenho, né, numa placa, no circuito, vai estar U é a tensão, que é a tensão, e a unidade de medida é o volts. O I é corrente, a unidade é o ampere, miliampere, tem microampere, nanoampere. Depois nas outras aulas eu vou explicar tudo isso aí. E o R é resistência com a letra ômega. Então, agora é o seguinte, como que eu faço para calcular uma grandeza elétrica? Por exemplo, eu tenho no circuito, vou fazer um circuito aqui rapidinho, fazer um circuito aqui. Fazer um circuito, é um circuitinho básico aqui, né? Deixa eu fazer aqui, vou colocar 12 volts aqui. Eu tenho uma resistência aqui de 47 ohms, né? Tipo assim, pra quem entende já sabe o que é, pra quem nunca viu,
coisa boa de se aprender, né? Mas por enquanto eu vou deixar só esse desenho e vou falar assim, como que eu calculo. Por exemplo, eu tenho uma tensão e tenho uma resistência, que seria um resistor aqui. Só que depois nas outras aulas eu vou falar, desculpa galera, vou falar profundo das resistências, como calcula, mas por enquanto é como calcular as grandezas. Por exemplo, eu tenho uma tensão aqui e tem uma resistência aqui de 47, vamos colocar. Como que eu calculo isso? Então é assim, para calcular a tensão, eu vou fazer a resistência vezes a corrente. Vezes a corrente. Para calcular a tensão. Vamos colocar aqui, um exemplo aqui eu não tenho, por exemplo, aqui eu não tenho, vamos tirar isso aqui. Eu não tenho a tensão aqui. Eu só tenho a resistência e tenho 5, vamos ver, vou colocar 5 amperes. E 5 é corrente, é o I, né? 5. Eu tenho aqui, vou colocar simbologia aqui. Eu tenho 5 amperes passando aqui, né, do meu circuito, e tem a resistência. E não sei a tensão. Como que eu calculo isso? Então o que a gente faz? Para calcular, você vai multiplicar a resistência, um exemplo. A resistência é 47, né? 47 vezes a corrente, que é de 5 amperes. Aí você vai ter o resultado da tensão de entrada. Sacaram? Vai ter o resultado aqui da tensão de entrada. Até que eu tô sem calculadora aqui, eu sou ruim de cabeça. Só. Então, se eu calcular um exemplo, eu tenho aqui a corrente, tenho a resistência e não sei a tensão. Então, eu faço uma fórmula. A resistência vezes a corrente, certo? Para facilitar, eu vou fazer isso aqui, ó. Dispensar o intermediário de uma vez. Elizabeth, são piratas. Eu já tive muita experiência lidando com piratas. Vixe, nossa, meu triângulo tá feio. Dá pra entender mais ou menos, né? Você chegaria em Havaí, estaria com uma fortaleza quase impenetrável, capaz de segurar uma barriga. Acho que dá pra entender mais ou menos aí, né? Então, o U, deixa eu ver. O U é tensão, né? Então aqui vamos colocar tensão. O R é resistência, né? Resistência. E aqui é corrente. Então o que a gente vai fazer? É facinho para calcular. A gente monta esse triângulo. Então, para eu calcular a tensão, é a resistência vezes corrente. Vezes corrente. Seria esse exemplo aqui, né? Resistência vezes corrente. Aí eu calculo, eu sei o valor de tensão. Então, se eu tenho duas grandezas e quero calcular a terceira, eu monto essa aqui que é a lei de Ohms, né? Um exemplo, eu quero calcular a corrente. Aí eu tenho a tensão e a resistência, que seria nesse exemplo aqui anterior. Eu tenho os 12 volts, não tenho mais a amperagem e tenho a resistência aqui de 47. Eu quero calcular a amperagem, a corrente que passa aqui no circuito. O que eu faço? Eu faço essa fórmula aqui, peraí. U sobre R. U sobre R. Então aqui eu quero calcular. Então seria a corrente U sobre R. Que seria U sobre R? A tensão dividida pela resistência. Entendeu? Então aqui, vamos lá colocar aqui. Tem a tensão de 12. Tensão 12. Eu vou dividir pela resistência, 47. Aí eu vou ter a corrente elétrica, entendeu?
Mais ou menos isso, não sei se dá para entender aí. E para calcular a corrente, não, a corrente eu já fiz, né? Para calcular a resistência, então resistência é igual a que eu faço a tensão sobre corrente. Viu como que é fácil? Aí só eu calculo a tensão sobre corrente. Então como que eu vou fazer aqui? Para calcular a tensão, eu vou pegar a resistência vezes a corrente, certo? Para calcular a corrente, eu vou pegar a tensão sobre resistência, ou seja, a tensão dividida por resistência. E para calcular a corrente, e para calcular a resistência, é a tensão sobre corrente. Sacaram aí mais ou menos? Mas é por que isso? Não é por que aquilo? Então isso aqui é uma primeira noção das grandezas elétricas, a lei de Ohms. Porque para você calcular, por exemplo, não sei se eu vou continuar fazendo outros vídeos de eletrônica aí, né? Se tiver muita visualização, a gente vai, no decorrer dos vídeos, vai sacar aí, você monta o circuito elétrico, né? Por exemplo, eu monto o circuito elétrico aqui, 12 volts, um resistor de 47 ohms, 470 mil ohms, né? E tem um LED, né? Um LED, eu quero acender um LED aqui. Então aí eu sei calcular o resistor que vai para acender ele para não queimar o LED, entendeu? Ou tem um circuito, por exemplo, eu tenho um exemplo, não é? Deixa eu ver se eu acho um exemplo. Eu tenho um chuveiro ali, né? Então tenho a amperagem, né? E tenho a resistência, né? Tem a corrente e tem a resistência. Eu quero calcular a tensão ali, então eu faço esses cálculos aqui que eu acho o meu resultado. Aí galera, espero ter ajudado. Esse é o primeiro vídeo aí sobre isso. Aqui é a lei de Ohms, né? E no decorrer vamos ver, né? Se tiver muitas visualizações, algum comentário, pode deixar aí. Se tiver alguma dúvida, pode deixar aí que eu vou fazer uns vídeos explicando eletrônica básica, que é muito importante, que a gente usa também na telefonia. Beleza, galera? Qualquer dúvida aí, deixa aí no comentário. E se ficou ruim o vídeo aí, desculpa aí que eu tô gravando segurando com o pé aqui. Entendeu? Então é simples, né? O U significa tensão, o corrente é a resistência. A tensão, a unidade é o volts, a corrente é o ampere e a resistência é o ohms. Depois eu vou falar das medidas, das unidades de medidas de cada um e montar um circuito para a gente entender a fundo, né? Isso aqui é só o básico. Valeu, galera. Obrigado aí pela força. É nóis, Queiroz. Valeu.